viajantinhas do nosso coração. Não fala mais viajantes. Viajantes. Viajeiros. Tá bom. A gente vai mexendo, né? Adaptando. Então, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o Halloween. Na Alemanha. Na Alemanha. Porque o que acontece? Nós estamos aqui no norte da Alemanha, num vilarejo bem pequenininho. E a gente vai trazer hoje para vocês a nossa experiência com relação a essa festa mundialmente conhecida, eu acho, mas que não é tão famosa assim na Alemanha, né? Mais nos Estados Unidos. Mas nós encontramos, o Anderson, uma festinha aqui e vamos falar e mostrar para vocês cada coisinha do que a gente experienciou. Gente, o Anderson achou uma festa de Halloween! Eu não sei se ela é privativa ou se vai ter coisas para vender, mas eu vou bem lá perguntar. Tem muita coisa legal, muita coisa, não vai dar para ver daqui. Nossa, a iluminação que legal. Tem até musiquinha de Halloween! Gente, eu vou lá perguntar se é pública. Olha as luzes lá na parte de cima. Bota a bicicleta aqui, vai lá. Gente, vamos lá ver se é público isso, porque eu tô muito animada, vocês não estão entendendo. Olha isso! Ah, meu Deus, eu nem sei se eu podia estar filmando, mas é que eu quero muito descobrir. Ai, meu Deus, olha. Ai, eu quero, gente. Aí, ó. Não sei se vai dar pra ver muita coisa. A gente tem umas projeções de fantasma lá na janela. Tem um palco ali, tem bastante coisa. Muito bonito, muito bem organizado. É cheio de detalhezinhos ali. É. Cara, ele gastou dinheiro nisso, né? É surpreendente como tem detalhes, né? Tem detalhes escondidos pra tudo que é lugar. Cada hora parece um negocinho diferente. Oi, gente, voltamos da festinha do Halloween. Que ela queria desesperadoramente ir. Eu queria muito, gente. Eu queria há anos ir numa festinha de Halloween. Claro que aqui não foi igual uma festinha do Halloween lá dos States, mas foi Na uma verdade, festinha. não sei se a festa dos States é tão mais animada que isso, né? Eu não porque sei. a expectativa dela era a festa do Brasil, na verdade. Tem festa no Brasil de Halloween? Claro, e não é. Qualquer festa no Brasil é mais animada. A decoração tava impecável. Tava linda demais a decoração. Tinha algumas pessoas fantasiadas. E assim, eu não sabia que eu ia conseguir ir numa festa de Halloween. Foi ele quem encontrou e a gente saiu daqui, tava fazendo 7 graus agora de noite pra poder ir lá. Na verdade, a gente saiu primeiro, né, pra fazer o nosso exercício de bicicleta. E depois a gente voltou lá, porque eu falei, nossa, não acredito, né? Eu parei uma pessoa na rua, antes falou, pergunta essa mulher que tá passando. Aí eu falei, você sabe me dizer se essa festa aqui é privativa, se ela é pública? Ela é pública, começa a partir das 6 da tarde. Eu falei, Aí a gente voltou pra casa, porque eram 5 e alguma coisa, a gente comeu alguma coisa e voltou pra festa. Quando a gente voltou, tava bem frio, aí tava fazendo já 7 graus, e ele me acompanhou, porque ele já tinha visto, quando ele passou de carro, que ia ter essa festinha.
Na verdade, ela já estava falando dessa festa há muito tempo. Aí ela falou pra mim, algumas coisas juntaram, inclusive ela vai saber agora. Ela falou que se descobrisse que tinha uma festa em Bremen, ela ia arrumar qualquer coisa pra ir. Aí ela achou que não tinha. Eu falei, cara, mas tem muita festa. Ela, porque é meio desligada, ela não viu. Eu vi muita casa organizada, muita tendinha, muita aranha espalhada. E se não fosse ter nada, eles não fariam isso. E aí, o que acontece? Eu dei uma desculpa, falei com ela que a gente ia... eu ia mostrar pra ela onde é a casa da amiga nossa, a brasileira. Você deu que tem desculpa, aqui. amor? Sim, a Gisele. Mas eu, na verdade, eu queria mostrar a ela essa festa que era lá, um pouco depois da casa dela. E eu vi lá umas tendas, eu vi a casa organizada pra isso e imaginei que fosse ter uma festa. Não sabia que ia ser assim, eu queria pelo menos mostrar pra ela que tinha alguma coisa acontecendo de Halloween. E aí a gente saiu daqui, passamos em frente à casa da Gisele e eu falei, não, vamos mais na frente ali porque tem um negocinho ali que eu quero te mostrar. Só que eu tinha visto de dia, né? Eu não tinha visto à noite. E quando a gente chegou lá agora à noite, que aí ela vai dizer, eu me surpreendi, né? Do ponto de vista... O que acontece? Acho que a maioria das coisas aqui na Alemanha é assim, né? Acho que os alemães, me desculpem, eles são meio água sem sal, é meio desanimado as coisas. Mas do ponto de vista de estrutura, nossa, tudo aqui é muito bem feito. Então a festa é uma festa feita por um casalzinho... Muito simpático. Extremamente simpático. O nome dele é Florian. Muito obrigada, Florian, inclusive, por essa oportunidade que foi realmente incrível. Quando eu falo assim que foi um casal, é porque eu tô querendo dizer que não foi uma empresa de eventos, não foi uma indústria que fez a festa, foi um casal que fez a festa. E para um casal fazer, nossa, a festa estava incrível, tem tudo. Muito detalhe, a gente conseguiu mostrar alguma coisa, a imagem de noite não fica muito boa, né? Então, o que acontece com a imagem, né? Eu vou até deixar passando aí as imagens, é que eu pensei que não pudesse filmar, então eu não levei a GoPro. Ela leu uma plaquinha escrito Artum, que quer dizer, cuidado, você está sendo filmado. Ela presumiu que não podia filmar, mas... Aí eu não levei a GoPro, a gente teve que filmar com o celular. Mas eu vou deixar as filmagens pra vocês poderem ver um pouquinho do como foi, ou pelo menos ter uma ideia. Porque a gente não filmou tudo, porque tinham algumas pessoas, a gente não queria invadir a privacidade de ninguém. E mas eles são bem chatos com isso, né? São. Eles prezam alemães, né? muito pela privacidade deles e eu não queria expor ninguém aqui na internet. A gente tentou ao máximo não mostrar os alemães. Inclusive a gente pediu autorização, perguntou se podia fazer a filmagem. A gente falou com o Florian quando tava indo embora, perguntou se podia colocar no YouTube. Dele, não sei. Sim, ele disse que poderia e tal. Inclusive talvez ele até veja esse vídeo, porque a gente mostrou pra ele o nosso canal e tudo mais. Então, eu fiquei tão feliz! Em resumo, a casa inteira era projetada. Uma coisa que eu fiquei triste é que a gente viu que eles têm uns bodinhos incríveis. Eu acho que ficariam maravilhosos na decoração. E a gente não viu os bodes passeando por lá. Eu acho que eu colocaria os bodes no meio da decoração. Então, Florian, me desculpa, é que eu fui tocar a sua campainha pra e a gente perguntar. viu os bodes. Se a festa era particular ou pública, eu vi seus bodes. Eu achei eles incríveis. Só que você não me atendeu, mas eu vi seus bodes. Revelações. Revelações aqui, Florian. Então o que eu tenho a dizer é isso. Eu vi, imaginei, eu não sou tão empolgado com as festas assim, né? Mas ela estava eufórica demais, queria ir. E nós fomos daí pra frente, a opinião dela. A minha opinião é que ficou fantástico, gente. Tinha umas caveiras que balançavam, tinha fumaça saindo da gaiola das bruxas, tinha projeção de bruxa na janela. A única coisa que eu quero falar, pra terminar a minha parte do que eu tenho pra dizer sobre a festa, eu do ponto de vista já crítico ao Brasil, né, é que, olha só, a festa, primeiro a gente chegou, tinham bebidas, comidas, doces, toda a estrutura da festa. E a gente perguntou se era privada, ele disse que não, primeiro ponto, então não tinha cerca, não tinha nada. E aí começam as coisas que pra mim chamam muita atenção, que fazem total diferença entre Brasil e Alemanha, né? Primeiro, tudo estava ali acessível, você poderia comer e beber o que você quisesse, não tinha entrada e não tinha preço das coisas. A gente perguntou quanto era, ele disse, não, se vocês quiserem dar, é só colocar ali, tinha um baú com uma bruxa lá, que a Cassie acho que filmou também. Eu acabei não filmando ela fazendo os movimentos, porque tinha muita gente. Sempre que você ia colocar o dinheirinho no barril lá, a bruxa falava alguma coisa lá, tentava lia pegar a bola mágica, qual é o nome daquilo? A bola de cristal. A bola de cristal, enfim. E aí, primeiro isso, ele não tinha valor definido, mesmo com toda a infraestrutura, que aparentemente ele gastou bastante ali, né? Tinha
toda a questão de iluminação, de jardim, todos os itens, os apetrechos espalhados, fora a qualidade da organização, e você ficava na liberdade de dar quanto você quisesse, né? Além dos doces que tinham lá. Então... E não era pouca opção de bebida, não, tá? Tinha cerveja, tinha coca, tinha Fanta, tinha vinho quente, tinha água quente, tinha outros refrigerantes, tinha uma bebida quente lá, que eu não lembro mais o nome. Tinha muita bastante coisa, muita coisa. Eu só tomei uma cerveja, ela tomou uma coca e tudo bem. Mas é para finalizar isso, dizer que tem todo o lado positivo, né? Que do ponto de vista estrutural é impecável, como tudo na Alemanha. E também dizer que do lado negativo é esse, né? Que se essa festa fosse no Brasil, o pessoal estaria, independente, tem essa parte, né? Se fosse no Brasil também, ninguém pagaria nada, já teria tudo quebrado, enfim. Mas do ponto de vista de alegria, acho que seria muito mais animada, né? O pessoal teria aqui... música, teria a galera dançando. Tinha música, né? Mas o pessoal é bem... Mas a música que tinha também não era uma música, era mais sons de Halloween. E as pessoas estavam muito quietinhas. As fantasias impecáveis, e pessoas extremamente com as fantasias lindas, 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 todos ataviados pra festa, realmente, com o tema da festa, né? Enfim, do ponto de vista estrutural, impecável a festa. Só que eu acho, e eles concordam com isso, né? Que os alemães, acho que eles não sabem ser felizes, né? Eles fazem tudo isso e a gente não vê aquela... Florian, se um dia você for com sua esposa lá pro Brasil, manda uma mensagem pra gente. Todo europeu, quando vai pro Brasil, fica encantado. Porque a gente, com muito menos, faz muito mais festa, muito mais alegria. E o Anderson havia dito que era pra finalizar, mas não era, não. Porque eu quero mostrar aqui que uma das minhas coisas que eu queria fazer era doces ou travessuras. O sonho dela era pegar doce de Halloween. Então, eu não cheguei pro Florian e falei doces ou travessuras, não pedi pra ele fazer isso comigo, primeiro porque eu não conheço ele, e segundo ele porque não ia entender nada. Eu não sei falar isso em alemão. Mas tinha uma abóbora lá com os doces. A Kerstin agora vai, enfim, realizar o sonho dela, que é pegar o primeiro doce no dia do Halloween. Tá igual criança, porque vai pegar doce. Auf dem Sattel knaut, vor jedem getragen wurde. Sattel Pegando doce. zur Verzweiflung. Sie rannten durch Spuck und Fliegen und funken. Olha aqui. Justus ou da... E ela pegou os doces que ela queria. Aqui, ó. Peguei 4. Tímida que só. Consegui docinho de Halloween. Legal entre a gente nas viagens, eu falei com ela que a gente teve equilíbrio, né? Que ela tem timidez, eu não tenho timidez nenhuma. Só que ela tem um alemão muito afiado, eu não tenho nenhum. Eu vou com o alemão que eu tenho. Se eu tivesse o alemão que ela tem, eu estaria em qualquer buraco aquele alemão. Mas eu vou entrando, né? Falo com... O engraçado é que eu pego ela, né? Eu começo a conversa, eu começo a falar. Aí antes dele responder, eu puxo ela. Porque eu falo mais do que eu entendo. Então quando a gente começa lá, agora é com ela. Gente, se essa festa de Halloween que a gente tá trazendo aqui pra vocês não vale um like... Vale. Eu não sei mais o que é que vale um like. Conta aí pra gente o que vocês acharam dessa festa. Se vocês imaginavam que poderia ser assim. Se vocês imaginavam que poderia ser diferente. Se vocês já foram em alguma festa de Halloween. Eu quero saber de tudo. O engraçado é que a região aqui ela é muito propícia para isso, né? Porque, como eu falei aqui, dá a margem de fundo para muito filme de terror. Tem os corvos, o padrão das casas, o formato da iluminação, as casas que são bem isoladas, né? No estilo de fazenda. E tá um tempo nublado, com uma neblina bem pequenininha, bem baixinha. E tá, aqui a impressão que eu tenho é que a lua aqui é maior. Não sei se isso faz sentido ou não, mas a lua aqui ela é muito grandona. Então tava aquela lua grandona na neblina e a festa assim... Ai, gente, foi incrível, assim. O bode foi pra mim O bode, a gente tinha bode filhotinho, coisa mais fechar com chave de ouro. Então é isso, A gente. gente acabou não filmando o bode, né? Não, eu não filmei o bode, eu não sabia nem se eu podia filmar, né? Eu parei de filmar assim que a gente chegou lá e... Bom, um bode é um bode, né? Fofinho, fofinho. Tem gente que tem medo, tem gente que não curte. A gente respeita todo mundo, mas eu sou apaixonada pelos bodinhos, eu não tenho o que fazer. Eu seria que nem aquela menina que apareceu, que a mãe deu um dinheiro e ela voltou da feira com bode. Eu sei que se vocês vierem pra cá um dia, não deixem de... A gente vai tentar achar nas redes sociais o pessoal, o Florian, e vale demais a festa, hein? Pelo padrão da festa, eu achei que deveria estar bem mais lotada. Merecia muito mais gente. Merecia sim, porque eles estão de parabéns. Sim. É isso aí, galerinha. Passando o Halloween. Doces. Doces ou travessuras. Pronto, mais um sonho. Tchau.